Evangelho de Marcos, capítulo 3, e verso 16. Amém aí, irmãos? Quem não achou, tem aqui no Datashow para você acompanhar a leitura, tá bom? Então, diz assim o texto. Esse texto, ele mostra o momento que Jesus escolheu os 12 discípulos. E aqui nós vamos falar, o texto vai falar sobre quem eram esses discípulos, o nome deles, precisamente. Então, vamos lá. Estes são os 12 discípulos que Jesus escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, ou melhor, Natanael Bartolomeu, Mateus, ou pode ser chamado de Levi também, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Ok? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Obrigado pela vida de cada pessoa, de cada criança, adolescente, jovem, mulheres e homens que estão aqui hoje, Senhor. Fale ao nosso coração de um modo especial, que nós possamos sair daqui hoje pessoas melhores, transformados pelo conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se você for aqui dar uma olhada no texto que a gente leu, lá em Marcos, capítulo 3, e verso 16, você vai ver que nós vamos chegar num nome que se chama João, um dos 12 discípulos que Jesus escolheu. E quando a gente olha para esse nome João, quem é esse João? Esse João é o João que escreveu o Evangelho de João. Sabe os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. É esse João aqui, discípulo. Quando a gente fala de João, é o João que escreveu as 3 epístolas de João, pequenininha, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João, 2 João, 3 João. É esse discípulo aqui. Quando a gente olha para esse nome, João, nós temos que entender que esse João é o João que escreveu o famoso livro de Apocalipse, aquele livro que dá medo num monte de crentes, os crentes têm medo de ler Apocalipse, meu Deus, vou ler Apocalipse. É esse João aqui que escreveu o livro de Apocalipse. Só que esse João que escreveu, que entrou para a história, que é um homem diferente, que é um homem especial, que foi conhecido como o discípulo amado, aquele que se reclinou no peito de Jesus. Jesus tinha ele ali como um dos mais chegados, é esse João. Só que esse João não foi sempre assim. Tanto é que quando Jesus chama João, olha só o que o texto diz. Ele e o irmão dele, Tiago, eles tinham um apelido. Sabe qual era o apelido de João? Filhos do trovão. Ele e o irmão dele. Ou seja, eram homens explosivos, jovens explosivos. Provavelmente João, quando foi chamado por Jesus, ele deveria ter ali por volta dos 26 anos, 25 anos, quando ele foi chamado por Jesus para caminhar junto com Jesus. E ele era esse jovem, esse rapaz, bravo, junto com o irmão dele, Tiago, bravo. E Jesus chama ele para ser discípulo, caminhar junto. E aí está um detalhe importante, que a gente precisa aprender como igreja. Jesus não chama ninguém pronto. Jesus não chamou você pronto. Algumas pessoas esperam que vão ir para a igreja, vão começar a participar da igreja e logo vai ficar pronto. Não vai. É na medida que você vai caminhando com Jesus,
que você vai amadurecendo, que você vai melhorando algumas coisas em relação ao seu caráter. Esse João aqui, a mãe dele, Salomé, uma vez disse para Jesus: Senhor, quando o Senhor subir lá, né, for para o seu trono, tal, leva os meus filhos, Tiago e João, coloca um à sua direita e outro à esquerda. João falou assim: mestre, quando você subir lá, lembra da gente. Era aquela pessoa que queria se aparecer, era aquela pessoa que queria estar em evidência, era aquela pessoa que queria chamar atenção. João tinha esse espírito. João tinha esse espírito de querer se aparecer, de querer estar em evidência, de querer ser o cara, ele junto com o irmão dele, Tiago. E aí Jesus vai trabalhando. João era explosivo, falava uma coisa, a gente pensa que Pedro, né, era o único explosivo lá da turma. Não, João também era. João não tinha papa na língua. Falava, ele nem pensava, do jeito que o pensamento vinha, já saía pela boca. Não tinha filtro, não tinha filtro. Só que na medida que João vai aprendendo com Jesus, ele vai tendo uma mudança na vida dele. Tanto é que João, lá no final da vida dele, ele já é conhecido como um discípulo do amor, o discípulo da paciência. Tanto é que João, depois que Jesus morre, João ainda era novo quando Jesus morreu, mas João vai vivendo bastante anos. E aí, uma época da vida de João, lá mais ou menos quando ele tinha 80 anos de idade, João chegou numa cidade para evangelizar, pregar que ele era apóstolo, estava levando a mensagem de Jesus e tal. E aí ele se deparou com um adolescente que estava na rua, tal, não sei o quê, e ele chamou aquele adolescente para perto, falou de Jesus para aquele adolescente, evangelizou aquele adolescente, pegou aquele adolescente e levou para a igreja, começou a ensinar a Bíblia para aquele adolescente, até que chegou num determinado momento que João ele não podia ficar muito tempo naquela cidade, ele tinha que ir para outros lugares pregar o evangelho. E aí ele falou assim para o pastor daquela cidade, falou: pastor, olha, cuida desse adolescente aqui, instrua ele e tal. E aí o pastor falou: tá bom, apóstolo João, eu vou cuidar. E aí o apóstolo João foi seguir a vida dele, visitar outras cidades, outras igrejas. Chegou num determinado momento que esse jovem, ele se desviou. Ele começou a fazer amizades com uma turminha meio perigosa da época. Alguns jovens que eram ladrões, eles gostavam de roubar, eram salteadores e tal. E ele se tornou um jovem muito problemático, então ele desviou da igreja. Aquilo que a gente chama de desviar, né? Ele desviou. E ele se enturmou com esse pessoal, com esses rapazes, e começou a se tornar um jovem muito problemático. A ponto de, ele foi ficando mais velho, e ele se tornou o chefe dessa gangue de ladrões, esse jovem. Isso passou aí uns 4, 5 anos. Então, certa vez, João, o apóstolo, voltou para aquela cidade e foi naquela igreja. E estava tendo culto, João olhou assim para a igreja e não viu aquele jovem. E aí, então, no final do culto, ele foi até o pastor e perguntou assim: pastor, cadê aquele jovem? Aí o pastor disse para o apóstolo: olha, infelizmente aquele jovem morreu. Como assim morreu? Ele morreu espiritualmente, ele desviou, ele não está mais nos caminhos do Senhor. Aí João olhou para ele e falou: você sabe onde ele mora, onde ele está, onde que é esse lugar e tal? E aí alguns irmãos da igreja explicou para o apóstolo João aonde era. E o apóstolo João, já de idade, com 80 e poucos anos, foi até esse lugar, que era um lugar perigoso. Chegou lá e falou assim: eu quero conversar com o chefe de vocês. Aí os rapazes não queriam deixar o apóstolo entrar. Falou: não, você não vai entrar aqui não. Fala que eu quero conversar com o chefe de vocês, ele me conhece. E aí então foram lá chamar o chefe, que era aquele adolescente lá no passado. Então esse rapaz veio, na hora que ele bateu o olho no apóstolo João, ele conheceu e ele ficou com vergonha, baixou a cabeça, quis fugir, mas o apóstolo chamou ele, falou: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E o apóstolo João disse para ele: olha, eu nunca parei de orar pela sua vida. Jesus te ama. E Jesus quer que você volte para os caminhos dele. Isso aqui que você está vivendo não é vida para você. Deus tem coisas melhores para você.
E aquele jovem foi se aproximando do apóstolo João, até que ele abriu os braços e deu um abraço bem forte no apóstolo João. E aquele jovem voltou para a igreja. João não era assim. Lá, quando ele era mais novo, ele era conhecido como filho do trovão, junto com o irmão dele, Tiago. Esse Tiago, que era conhecido como filho do trovão, infelizmente teve uma vida curta, porque ele foi morto rápido por ser um pregador do evangelho. O rei da época matou ele. E nós temos o relato disso lá em Atos, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu quero que você leia aí comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí. Atos, capítulo 12, verso 1 e 2. Deixa eu beber água na minha caneca nova. Olha só o que o texto diz. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Tiago, filho do trovão, irmão de João, dois jovens arretados, valentes, apaixonados por Jesus, começaram a pregar o evangelho. Infelizmente, Tiago teve uma vida curta. Talvez ele foi o primeiro mártir dos 12 apóstolos, fora Judas Iscariotes, que traiu Jesus, dos outros que se manteram fiéis ali. Ele talvez foi o primeiro a morrer. Mas Tiago foi primeiro trabalhado por Jesus. Tiago primeiro aprendeu com Jesus, ele não saiu já perfeito. E é isso que você precisa aprender, meu irmão. A sua caminhada com Jesus pode mudar a sua vida a partir do momento que você levar a sério, a partir do momento que você se comprometer de verdade, que você se tornar um discípulo de verdade, e você dizer: eu quero aprender com Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Eu não quero mais ser conhecido como o filho do trovão. Eu não quero ser conhecido mais como preguiçoso. Eu não quero ser conhecido mais como traidor. Eu não quero ser conhecido mais como caloteiro. Eu não quero ser conhecido mais como o irresponsável. Eu não quero ser conhecido mais como o mentiroso. Eu quero ser conhecido como discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Isso faz toda a diferença. Vocês lembram que no culto de ceia eu estive falando sobre Simão Zelote e Mateus, a diferença entre os dois. Não vou poder falar aqui, senão vai tomar muito tempo. Mas você percebe que Jesus, ele vai chamando pessoas diferentes. E para Jesus, não tem uma pessoa complicada demais. O que você precisa ter é um coração que realmente quer caminhar com Ele. Um coração que quer se relacionar com Ele. Que quer aprender com Ele. E talvez, daqui a alguns anos, as pessoas não reconhecerão mais pelos títulos antigos que colocaram em você. As pessoas te chamarão como discípulo amado, como um verdadeiro cristão, como uma pessoa diferente, como um excelente marido, como uma excelente esposa, como um filho abençoado. Porque é isso que Jesus faz na vida daqueles que se aproximam dele. Ele muda a história dessas pessoas. E eu creio que Jesus pode mudar a sua história também, meu irmão. Eu creio que Jesus pode pegar você, por mais que às vezes nós olhemos para nós mesmos, por mais que talvez você olhe para dentro de si mesmo, você diz: rapaz, eu sou complicado. Rapaz, eu sou complicado. Eu digo uma coisa para você: não existe ninguém complicado para Jesus. O que existe são pessoas que realmente querem se relacionar com Ele. Porque tem uma diferença básica entre os discípulos e os curiosos, as multidões. A multidão, ela só quer olhar de longe, ela só quer saber das polêmicas, ela só quer saber das novidades, ela só quer saber daquilo que Jesus fez e tal.
Os discípulos, eles querem passar tempo com Jesus. Querem se relacionar com Jesus. E esses homens aqui, irmãos, esses 12 homens, são homens que fizeram um trabalho maravilhoso. Tanto é que se o Evangelho chegou aqui no Brasil, é porque esses homens começaram lá atrás, eles começaram a lançar a semente. Eles começaram a lançar a semente lá atrás, há 2000 anos atrás, para que hoje o cristianismo alcançasse, nesses 2000 anos de história, bilhões de pessoas. Eles tiveram que se sacrificar, que sair do seu comodismo, que tiveram que realmente se relacionar com Jesus, estudar, orar, ter uma vida de profundo comprometimento com Deus. Esses homens tiveram que fazer isso, e sem isso, eles não alcançariam o que alcançou. E é triste que você vai lendo a história desses homens, e grande parte deles, irmãos, foram mortos. Mortos por pregar o Evangelho, por falar de Jesus. Hoje, nós não temos coragem de falar de Jesus para o primo que não é crente. Não temos coragem de fazer uma oração para a mãe que está doente. Não temos coragem. Não temos coragem para o amigo que está desesperado porque está quase perdendo o casamento. Nós não temos coragem de fazer uma oração pelo casamento dele. Mas esses homens aqui morreram por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, irmãos, nós temos um culto na semana, nós conseguimos faltar em todos no mês. Conseguimos vir 1, 2 no mês. Desse jeito, meus irmãos, eu sinto muito, mas você está longe de ter um relacionamento profundo com Jesus. Você está longe de ter uma vida transformada por Jesus. Você está longe disso. Alguns, a gente quase não sabe nada. Bartolomeu, por exemplo, Natanael Bartolomeu. Pouco se sabe sobre ele, a Bíblia não fala quase nada. Judas Tadeu, Tomé, Filipe, quase nada. O próprio João, que a gente sabe um pouquinho, mas ainda é pouco. O próprio Pedro, que se você for estudar, você vai aprender um pouco mais sobre ele, mas ainda é pouco sobre tudo aquilo que ele fez. É pouco. Eu quero deixar aqui uma indicação de um livro que se chama 12 Homens e uma Missão. Esse livro aqui, ó. Ele fala sobre os 12 discípulos de Jesus. Arames de Barros. Tem um trecho aqui que eu quero ler com você, e eu quero refletir com você sobre um trecho desse livro, que um historiador chamado John Jones escreveu, falando sobre Judas Tadeu. Porque Judas Tadeu, ele foi uma figura que a gente sabe quase nada sobre ele. Então, escreve-se esse texto sobre Judas Tadeu. Olha só que interessante. É exatamente isso que constitui a verdadeira grandeza de Judas Tadeu. Dar o melhor de si, mesmo despercebido dos homens. Fazer o melhor, mesmo que ninguém esteja te olhando. Judas foi fiel, mesmo nos lugares mais humildes. É relativamente fácil dar o melhor de si quando se é uma figura conspícua, ou seja, uma figura em evidência. É fácil, irmãos, dar o melhor de nós quando as pessoas estão olhando para você. Vamos fazer uma oração? Vamos. Aí nós levantamos a voz, oramos e tal. Mas e quando você sabe que alguém está precisando de ajuda?
está precisando de uma oração, está doente, está enfermo. Você não falou para ninguém, você nem avisou o pastor que você ia lá visitar, porque é um irmão da igreja, você pode ir. Você, na verdade, é o dever seu ir. E aí você chega lá, ninguém está sabendo que você foi lá, e você fala assim, irmão, eu posso fazer uma oração por você? E aí você faz uma oração. Ninguém sabe que você fez essa oração. O pastor não sabe, os irmãos da igreja não sabem. Você não gravou um selfie falando, irmão, estou aqui, ó, com esse irmão que está quase morrendo aqui, e nós vamos fazer uma oração por ele agora, tal. Não, você não fez isso. Ninguém sabe que você foi lá. Apenas Deus sabe. E você vai lá, com todo o seu coração, e você ora por esse irmão. Você intercede por esse irmão. Você sabe de alguém que está passando dificuldade financeira, está precisando de alimento, está sem comida para dar para os filhos. E aí você, sem fazer grande alarde, você recolhe ali alguns alimentos, não fala para ninguém. Você vai lá sozinho na sua, você recolhe alguns alimentos e você vai lá e doa para aquela pessoa. Sem ninguém ver, sem tirar foto. Você vai lá e faz um ato de amor, sem público. É nisso que constitui a verdadeira grandeza do cristão. Porque ajudar quando todo mundo vê, fazer quando todo mundo vê, orar, falar, fazer um monte de coisa, cantar, pregar, tocar, quando todo mundo vê, é fácil. Difícil é quando ninguém vê. Difícil é você dar o melhor de si nos lugares mais humildes. Difícil é você dar uma boa palavra na casa de alguém. Você vai visitar, você fala assim, vou preparar aqui uma boa palavra, vou dar uma palavra abençoada naquela casa, eu quero abençoar aquela casa lá. E você prepara uma boa palavra, talvez para pessoas que não sabem ler e escrever. Alguns podem pensar, mas eu nem vou gastar muito tempo, porque esse pessoal é meio analfabeto, não vai nem conseguir absorver toda a minha inteligência. Então eu nem vou gastar muito tempo. Eu vou dar um versículozinho lá para eles e boa. O simples fato de as pessoas nos observarem os esforços e comentarem sobre o nosso trabalho é em si mesmo um incentivo e um encorajamento. As pessoas estão te vendo, olha como que você canta bonito, olha como que você prega bem, olha como que você fala bem, olha como que você desenha bem, olha como que você ora bonito, olha como que você tem um coração generoso, como que você ajuda, olha como você isso e tal. Isso já é uma certa recompensa para nós. Isso não é errado também, eu quero deixar isso claro, não é errado também. Às vezes nós vamos fazer algumas coisas que as pessoas vão ver mesmo, vai ver, normal, é natural. E isso já é um incentivo para nós, porque queira ou não, nós também precisamos de incentivos. Mas, o texto continua aqui. Desalentador é, no entanto, dar o melhor de si quando ninguém faz de nós objeto de sua observação, atenção e louvor. Quando ninguém está olhando, ninguém está observando, aí é difícil dar o melhor de si. Na igreja, todo mundo é educado na igreja, todo mundo é simpático na igreja, todo mundo dá o melhor de si na igreja, carinhoso, abraça, não pode abraçar, mas quer abraçar de todo jeito na igreja agora, na pandemia. Mas em casa é um demônio, é mal educado, é estúpido, é mentiroso, maltrata os filhos, maltrata o marido, maltrata a esposa, maltrata os pais, é um jovem, um adolescente desrespeitoso com os pais, porque ninguém está vendo. Na igreja, quando as pessoas estão olhando,
é super sorridente, bacana, simpático, atencioso, mas quando ninguém está olhando, vira um verdadeiro inferno. Mas é justamente aí, irmãos, que o seu verdadeiro louvor acontece. O seu verdadeiro louvor acontece quando você é um homem digno dentro da sua casa. Quando você é uma mulher digna dentro da sua casa. Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está observando. E esse é o desafio. Esse é o desafio de homens e mulheres que querem ser realmente discípulos de Jesus. Porque nós estamos acostumados a ser legais, a ser bacanas, a ser simpáticos na visão da igreja, quando o pastor está perto, quando os irmãos estão perto, quando as famílias estão perto, mas sozinho. Uma vez uma mulher chegou em mim e falou assim, isso não faz muito tempo, ela chegou em mim e falou assim, pastor, eu quero que você ore pelo meu filho. Ele está problemático, tal, não sei o quê. Aí, falou lá, 30 horas falando do filho dela. Aí, eu perguntei assim, irmã, você tem orado pelo seu filho? Tenho, pastor, tenho orado, tal, mas olha, está difícil. Falei, irmã, presta atenção no que eu estou perguntando para você. Você tem orado pelo seu filho? Tem, pastor, tenho orado, tal. Irmã, presta atenção, você tem orado pelo seu filho? Aí, ela falou, tenho, tal. E aí a conversa continua acontecendo. Daqui a pouco aquilo ficou na cabeça dela, aí ela voltou, pastor, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu quase não oro pelo meu filho. Eu já falei com um monte de gente, já conversei com um monte de gente e tal, mas a verdade mesmo é que eu quase não oro pelo meu filho. E é assim que acontece, irmãos. A gente gosta de falar, a gente gosta de reclamar com os outros, mas na hora de chamar a responsabilidade para nós e falar assim, eu preciso orar pelo meu filho. Eu preciso orar por esse problema que eu estou enfrentando. Nós não oramos. Nós não oramos. Nós pedimos para que os outros orem para nós. A gente mesmo não labuta em oração. A gente mesmo não luta em oração, como aquele texto da viúva persistente, que ia todo dia lá no juiz pedir para que esse juiz julgasse a causa dela. Nós não lutamos, nós reclamamos, falamos com a prima, com a tia, com o vô, com o pai, com o pastor, com o psicólogo, com todo mundo, mas jamais entramos no secreto e oramos a Deus em secreto e choramos diante de Deus em secreto, que é aquilo que Jesus diz, olha, quando vocês forem orar, entra no quarto de vocês, fecha a porta e ore a Deus em secreto, e o Deus que vê em secreto te recompensará. Nós não gostamos de fazer, nós gostamos de orar, a gente olha, tem bastante gente olhando, agora eu vou orar. Só oro diante das pessoas. Só oro quando as pessoas estão me observando. Se não, nem oro. Isso acontece, irmãos, com muito pastor, tá? Isso acontece com muitas pessoas que trabalham no ministério de louvor. Isso acontece com muito diácono, isso acontece com muito presbítero. Isso acontece com muitos membros da igreja, com muitos pais de família, mãe de família. Acontece com muitos adolescentes. Ninguém está livre disso. E por isso nós precisamos nos lembrar de olhar sempre para esses homens e aprender com eles. Quando ninguém faz de você objeto de admiração, de louvor, de atenção, será que você faz bem feito para Deus? Quando ninguém está te observando, será que você realmente intercede pela igreja? Que nós temos feito aí toda terça-feira, o nosso momento de devocional com a igreja, cada um na sua casa. Será que você realmente está fazendo isso? Porque aqui agora, se eu falar assim, irmãos, agora vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pela igreja. Todo mundo fica de pé, todo mundo ora tal. Mas e lá na sua casa, terça-feira à noite? Será que você realmente tem parado para isso? Ou então, talvez você olhe e fale assim, não,
isso aí é bobeira, tal. Senso de superioridade. Esse procedimento é o maior triunfo e a maior proeza de fidelidade. Olha só que bonito agora. Ó, que Deus nos dê do espírito de Judas Tadeu. Que Deus coloque sobre a nossa igreja do espírito de Judas Tadeu. Desse espírito que não precisa de aplauso para fazer a obra de Deus. Desse espírito que não precisa de reconhecimento. Desse espírito que é capaz de fazer e dar o melhor mesmo quando ninguém estiver olhando. Não alcançaremos grande fama, tampouco nossos nomes figurarão na história, que é o que muitos pastores falam para as igrejas. E a chance, irmãos, é que de fato o seu nome não entre para a história. O seu nome talvez não entre como um grande nome da história humana. Talvez você só vai ser um cristão que vai viver a sua vida piedosamente na igreja, num determinado dia você vai morrer. Ponto. Você não vai ser lembrado, não vai ter livros escritos sobre você. Como tem uma frase muito famosa do Chesterton, que ele diz o seguinte: não existe nada mais bonito do que um homem comum, casado com uma mulher comum, que tem filhos comuns. Talvez você só vai ser um homem comum, uma mulher comum. A despeito de tudo isso, teremos feito o nosso melhor. Mesmo que nós sejamos homens e mulheres jovens comuns, nós faremos o nosso melhor. Nós nos dedicaremos o máximo possível. Nós seremos comprometidos com o Senhor, com Cristo Jesus, com a sua palavra. Sim, quer os homens nos louvem, quer nos ignorem, peçamos a graça de humildemente empreendermos o melhor de nós mesmos, para que sobre os nossos ouvidos recaiam o doce reconhecimento de Jesus, que diz: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ah, irmãos, isso deve ser o nosso objetivo. Se o Senhor quiser fazer de você um figurão, uma pessoa muito famosa no país, na cidade, Ele fará. Se Deus quiser fazer de você uma mulher famosíssima no Brasil, fará. Se Ele quiser fazer que as suas redes sociais sejam bombadas e que você tenha milhões de seguidores para pregar o Evangelho, Deus fará. E você será fiel a Cristo Jesus desse jeito. Mas, se por um acaso você ser uma mulher desconhecida, um homem desconhecido, um jovem desconhecido, que ninguém conhece você além da igreja, além da sua família e os seus colegas de trabalho, ainda assim, nós como cristãos devemos dar o melhor para Cristo Jesus. O melhor para Jesus. O melhor. Porque a nossa recompensa não está no lábio de nenhum ser humano. A nossa recompensa está nos lábios de Cristo Jesus. Quando Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a recompensa do cristão. Essa é a recompensa de todo homem e de toda mulher. Por isso que nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos olhar para as Escrituras e aprender das Escrituras, porque ela é palavra de Deus para a nossa vida, ela é palavra de vida para nós, ela é palavra de conforto, ela é palavra de exortação, ela é palavra de sabedoria para nós.
Quem foi Judas Tadeu? Não sabemos. Talvez daqui 100 anos, ninguém saberá que existiu um homem nessa igreja chamado Ronaldo. Daqui 200 anos, ninguém saberá que existiu um homem nessa igreja chamado Gerson, chamado Rafael, chamado Renan. Mas Cristo observa, Cristo vê, e Ele não se esquece dos seus servos fiéis. Que nós possamos ter essa graça de ser fiel ao Senhor, seja Ele nos levando aos lugares mais altos, ou seja Ele nos levando aos lugares mais humildes, ainda assim, vamos ser fiéis ao nosso Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé e vamos fazer uma oração a Deus.